verdade, os mitos gregos, né, os gregos lá da antiguidade, eles perceberam o seguinte: existia uma mulher que ela era mulher do Joãozinho. A Maria era mulher do Joãozinho. E aí, essa Maria, ela tinha sempre as mesmas atitudes. Então, o que eles fizeram? Eles deram um nome para ela. E aí, ao invés de chamar ela de Maria, eles chamaram ela de Hera. Na verdade, a essência disso é o comportamento, os sentimentos e as emoções dessas mulheres. A esposa. Então, assim, essas figuras, eles foram colocando nomes. A fulana, ela era muito alegre, ela era muito simpática, ela gostava mesmo era de alegria, era de dar risada, as crianças gostavam dela. Vamos dar um nome para ela? Vamos. Então vamos chamar ela do quê? Afrodite. Conforme as características psíquicas e emocionais dessas mulheres, eles foram dando nomes para elas, para ficar mais fácil, gente. Olha que ideia brilhante. Você consegue perceber quais são as partes suas que estão doendo, que estão sofrendo, que precisam de mais atenção, que precisam de cuidados de alguma maneira diferente, sabe? Jung, né, um psiquiatra suíço, né, top, que também trabalha com sonhos, que eu estudo bastante, ele deu o nome de arquétipos. Então, por exemplo, Hera é um arquétipo, Afrodite é um arquétipo, Hestia é um arquétipo que tem certos comportamentos, certas emoções, certos impulsos. Vem cá, você já se pegou falando alguma coisa que talvez a sua mãe tenha falado e que você odiava na época, mas que depois que você se tornou mãe, você também fala? E você fica, gente, eu odiava que a minha mãe falava isso. Mas olha eu aqui falando a mesma coisa. Isso é arquetípico. Por isso que a gente tem esses impulsos, essas coisas que a gente não quer fazer, mas às vezes a gente faz sem perceber, sem ver. Todas nós precisamos fazer escolhas, não é verdade? Então, assim, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é mesmo? Já dizia lá o gato da Alice no País das Maravilhas. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe para onde a gente está indo. A gente não fica rodando igual barata tonta. A gente já sabe, ok, eu preciso olhar para esse arquétipo. Então, o que esse arquétipo está me pedindo? Sabe? Vai mais direto. Tem duas forças principais que atuam na psique da mulher. Primeira, é a cultura, né? É o que a gente cresce com as crenças, valores, a sociedade, tudo que falam pra gente que a gente tem que ser. Ou seja, a caixinha que colocam a gente, quando a gente nasce, na verdade, né? E aí vão colocando ali, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Mulher faz isso, mulher faz aquilo. E também esses impulsos, essas emoções que a gente tem, que a gente não sabe de onde vem. E a gente acaba tendo, né? Só por ser mulher, a gente acaba tendo isso. E sabendo, né, dessas emoções que são influenciadas, que levam a comportamentos influenciados, quando a gente consegue perceber de onde vem, qual é a raiz dessas nossas questões, a gente consegue o quê? O que eu chamo de vacina psíquica. Ou seja, você já sabe que tem um buraco ali na rua. Você já sabe, você já viu, você já caiu nele 300 vezes. Então, você começa a passar por ali e leva um escorregão e quase cai. Depois, você começa a passar só do ladinho, até que um dia você atravessa a rua e passa na outra calçada, porque você já sabe daquele buraco. Então, você já não cai mais. Percebe como é libertador isso? Entenda. Para que a mulher se fortaleça e cresça psiquicamente, emocionalmente, não são os anos de idade em que conta, tá? Uma mulher forte não é aquela mulher que tem força física, mas é aquela mulher que as coisas acontecem ao redor dela e que ela não se abala internamente. Ou, mais ainda, que ela consegue se escolher ao invés de escolher o outro. Eu não sei se vocês
já assistiram aquela série Emily em Paris. E tem uma parte que uma personagem que é amiga da Emily, é uma cantora, é a melhor amiga dela. E essa cantora, ela tem um namorado e eles estão num restaurante. E vira e mexe, surge um atrito ali entre ele e o namorado com relação a quem ela é e quem ele gostaria que ela fosse. E aí chega um ponto, né, da jornada, isso na segunda temporada, mais pro finalzinho, que os dois estão num restaurante. E o cara fala pra ela o seguinte: ou você me escolhe, ou você escolhe a sua carreira, o seu sonho. Essa coisa boba aí de ser cantora, porque ela quer ser cantora. E ele é um cara muito rico, então, tipo assim, financeiramente, ela não precisaria, né, tipo, se relacionando com ele e tudo mais, ela não precisaria do dinheiro daquele trabalho de cantora. Mas, gente, é uma cena, assim, icônica. Recomendo que vocês assistam. Ela fala, ela olha bem pra ele e fala: é sério que você tá me fazendo escolher entre eu e o meu, entre você e o meu sonho? Você tá falando igual ele, que é o pai dela, que aconteceu a mesma coisa, a mesma dinâmica. E aí ela se levanta, toda linda, poderosa, ela vira de costas pra ele e sai do restaurante. Assim, tipo, ela tá triste, ela tá ali chorando, ela tá ali quebrada, né? Porque você se entrega no relacionamento, né? Você quer que esse relacionamento desse certo, e ela queria. Enfim, essa é uma mulher forte. Por quê? Ao invés de escolher o outro, querer admirar o outro, viver orbitando, né, em volta do outro, ela se escolheu. Ela teve força o suficiente para, mesmo chorando, mesmo doendo, levantar dali e dizer: não, eu sou mais importante na minha vida. Os meus sonhos são importantes para mim e eu me escolho. Percebe? Ela não foi ele que saiu correndo e ela ali agarrada na perna dele. Pelo amor de Deus, volta! Pelo amor de Deus, volta! Se humilhando, se rebaixando. Às vezes mandando mensagens, né, de que tá doente, de que tá morrendo e tudo mais. E aí pro cara te dar ali migalhas de atenção. Não, ela se escolheu. Isso é uma mulher forte. O que o conhecimento das deusas possibilita a você? Quais são as melhorias na sua vida? O que acontece quando você tem acesso a esse material? Primeiro, você começa a perceber de onde vêm aquelas forças e instintos que você tem. Por exemplo, eu preciso perguntar se ele está com fome. Por que você precisa perguntar se ele está com fome? Eu preciso fazer uma comidinha para ele. Mas por que você precisa fazer isso para ele? Sem ele ter falado nada. Por que você precisa servir ele dessa maneira? Será que não tem uma Deméter na sombra aí? Querendo ser útil? Querendo fazer mais pro outro do que ele realmente precisa? Calma aí, né? Vamos dar um tempo. Para e respira. Também as suas prioridades e as suas habilidades. Por exemplo, se você se vê muito em Atenas, e eu mesma me vejo, eu tenho habilidades manuais. Isso sempre foi muito natural para mim. Fazer crochê, fazer ponto cruz. Então, assim, coisas delicadinhas. Eu aprendi a fazer trabalhos de doces decorados, docinhos personalizados. Então, assim, essas habilidades manuais eu tenho e é natural pra mim. Até tem uma amiga que ela fala que ela mesma não tem essas habilidades, que ela tem pata de elefante para fazer as coisas. Então, assim, você começa a perceber onde você se encaixa também pelas suas habilidades naturais. E em terceiro lugar, você consegue perceber quais são os seus possíveis sonhos. E é o seguinte, mesmo que todo mundo à sua volta esteja dizendo que é besteira, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que tal profissão, tal emprego, tal sonho não é pra você, você consegue ter aquela noção profunda, sabe? Aquele sentimento de que eu sei pra onde eu estou indo. E eu vou pra lá e eu vou conseguir. E eu sei que vai dar certo. Mesmo que o mundo esteja contra mim. Claro, dentro das possibilidades, eu tô falando assim, por exemplo, se você é filha de médicos, e aí os seus pais querem que você seja médica, mas aí você descobre que você gosta de direito. E aí, tipo assim, mas como assim? A família toda é de médicos e eu vou fazer direito? Sim, por quê? Porque eu quero, porque eu gosto, porque eu... Sabe? Você consegue ter ali uma clareza de quem você é e para onde você está indo.
Percebe? Isso faz toda a diferença na vida. E também, lógico, né, não menos importante, a gente começa a aprender quem tá ali naquele relacionamento. Onde foi que a pessoa te chamou a atenção? Qual momento você, às vezes, se sente deixado de lado? Quem você tá deixando de olhar dentro de você? Que isso o outro tá fazendo, mas quando a gente tem aquele sentimento dentro da gente, o outro é só assim, abrir a garrafa, sabe? É só aquela gotinha que cai. Na verdade, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Se a gente está se sentindo abandonada, rejeitada, desleixada, e o outro vem e fala alguma coisa, não é o outro. O outro, ele está sendo apenas um sinal. Porque, por exemplo, se você não está se sentindo mal com aquilo, por exemplo, eu já fui questionada, nossa, você tá com cabelos brancos, você precisa pintar. Só que dentro de mim, eu não tenho esse sentimento de que obrigatoriamente, se sair um fio branco, eu preciso sair correndo e ir lá pintar, né? Então, assim, o outro veio e falou, olha, você precisa fazer isso. Eu falei, preciso? Sério, preciso? Você acha? Você acha? Você consegue. É como se você tivesse uma camada protetora, que aquilo não te atinge, sabe? Você não fica remoendo, você nem liga. Isso não faz nem cosquinha. Porque aquele outro, ele vem e ele fala. E aí, por exemplo, eu, né, nesse caso do cabelo, como eu não ligo, eu pensei, o quê? Pra mim, não. Pra mim, cabelo branco não é sinal de relaxo, de desdenho, de nada. É só um cabelo branco. Que vai, ao longo da vida, a gente vai perdendo, né, quimicamente ali, uns hormônios, deixando de produzir algumas coisas, e que o cabelo se torna branco. E tá tudo certo. Pra mim, tá tudo certo. Resultado, não saí correndo pra pintar o cabelo, não me desmotivou, eu não me achei feia porque eu tenho cabelos brancos. Isso é força. A força verdadeira. A força que vem de dentro. Que não importa se o meu cabelo tá inteirinho branco ou não. Eu continuo me amando. E gostando de mim como eu sou. Não pelo outro, pelo que o outro falou. Isso é amor próprio, autoestima, sabe? Mas aquele profundo. Aquele que não importa se você tá com uma roupa, se você comprou roupa nova. Roupa nova é legal? É legal. Ir no salão é legal? É legal. Tá com as unhas feitas? Adoro. Gosto de maquiagem? Eu gosto de maquiar. Gosto de me maquiar? Gosto. Só que, a partir do momento que isso se torna uma escravidão pra mim, aí já tá me machucando, já tá me ferindo, já tá sendo prejudicial. Já não tá sendo mais, assim, legal por espontaneidade. Sabe? Porque é bacana, porque é gostoso. E aí já perde o encanto, perde o brilho. E você vira refém do outro. E olha só pra dar uma palhinha pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, o marido sai, né? A pessoa, a mulher ali, o casal, o marido sai pra viajar. A esposa, que faria se ele tivesse ali uma mesa farta, bonita, que deixaria a casa arrumadinha, geralmente, uma Hera, uma Deméter ou até uma Afrodite. Ela quer fazer bonito, ela tem prazer naquilo, ela gosta. E aí, ao contrário, por exemplo, eles saíram pra viajar, ela não faz nada. Um pão na geladeira que tiver pra ela, sabe? Um pão com presunto. Aquela coisa prática e rápida. Pra ela já é o suficiente. Mas, se essa mulher tiver como deusa principal uma Hestia, por exemplo, meu bem, ela vai fazer um banquete, mesmo que seja só pra ela. Porque ela gosta. Hestia é aquela mulher que vai na livraria e compra um livro, por exemplo, para que ela leia. Porque ela quer ler aquilo ali. Ela gosta daquilo ali. E não é para trabalho, é por causa dela. Se fosse uma Atenas, por exemplo, não, eu vou investir aqui o meu dinheirinho nesse livro, mas ele precisa me trazer alguma coisa para o meu trabalho. Ele precisa fazer alguma coisa para que eu trabalhe melhor, para que eu ganhe dinheirinho com isso. Já vai na estratégia. Entende? E aí, por exemplo, conforme uma mesma mulher, ela consegue ir de uma faceta a outra de uma deusa. Por exemplo, uma Atenas, ela já é mais para fora, já é pro trabalho, ela já é mais participativa.
ela já é estratégica, é a deusa da sabedoria. Mas uma Hestia, ela é mais introvertida, ela é mais discreta, ela é mais observadora. Então, assim, existem momentos também, de acordo com o ciclo menstrual, de acordo com, né, a idade, a faixa etária de idade. Tem uma época que você tá mais baladeira, tá mais Afrodite, né? Você quer sair, você quer comer comida boa, você quer, né, dançar e tudo mais. Mas tem um momento que você quer mais ficar ali em casa, assistindo Netflix, ficar mais quietinha na sua, né? Fazer uma pipoca ali, passar um final de semana mais gostosinho, assim, sabe? Dentro de casa, no celular. Cuidar das plantinhas, já é mais uma Hestia, que você já entra mais pra dentro de si, sabe? Vê o que mais você tá precisando, quais são as suas necessidades pessoais. E então, assim, os mitos são usados porque eles são mais didáticos, são mais fáceis da gente entender, da gente perceber, da gente analisar, sabe? É como se fosse um roteiro de filme, onde você assiste e aí você consegue identificar, ela teve tal comportamento, ela teve tal fala, nossa, meu Deus, é tal deusa que tá em sofrimento ali, por isso que teve aquela fala, por isso que tá doendo naquele ponto, percebe? Assim fica mais fácil, fica mais didático, fica mais prático da gente entender, assimilar e conseguir encontrar esse caminho interno, esse caminho interior, que é tão necessário e hoje em dia a gente sente tanta saudade do que um dia a gente já foi. Tá? Então não tem conexão com espiritualidade nem religião, é sobre comportamento, a psique, o inconsciente, os arquétipos. E outra coisa, uma vez eu ouvi e eu achei muito significativo. A gente às vezes fala, eu vejo por aí, né? Ative o arquétipo, como se os arquétipos fossem, sei lá, faxineiros, empregados, que a gente chama e vem, faz o que eu quero, faz o que eu quero. E não é bem assim. A gente precisa mesmo se conectar, né? A doutora Francis, uma pessoa que eu gosto muito, falou sobre isso e eu achei sensacional. Porque realmente não são nossos escravos, não são nossos servidores, não são, sabe, subordinados a nós. Nós não somos também subordinados a eles, mas eles, de alguma forma, têm experiências através de nós, tá? De algum meio, assim, de algum modo, acontece isso. E se você não tomar cuidado, ao invés de você, eu vou ativar um arquétipo da deusa tal, e aí tem a sombra. E aí quando você tá pensando que ela é sua empregada, que ela vai satisfazer os seus desejos, é você que rala, né, sua carinha no asfalto, porque você achou que ela era uma subordinada sua. E aí você até faz a conexão, a ativação daquele arquétipo, mas de um lado negativo. E aí, como é que você dá conta disso depois? Complexo, complicado. Então, assim, vamos nos conectar, vamos dar uma equilibrada nisso, entre luz e sombra, entender um pouquinho mais, para que a gente consiga sair feliz, né, dessa vida, dessas situações que às vezes a gente se encontra na vida, não é mesmo?